noite, povo de Taubaté e região. Nós estamos aqui novamente com o nosso programa Saúde em Debate e trazendo sempre para vocês novidades, informações sobre saúde e questões muitas vezes que não são discutidas porque existem dúvidas, e nós trazemos sempre pessoas, né, que têm gabarito e uma formação sólida para tirar todas as dúvidas das pessoas. Vocês podem entrar em contato com a gente no e-mail tvcidade saudeemdebate@gmail.com e fazer perguntas que na semana seguinte nós traremos as respostas. Hoje nós estamos com um programa muito especial, na minha opinião, um médico que também é muito especial, que se chama Dr. Alexandre Serafim. O Dr. Alexandre Serafim, ele trabalha na Universidade de Taubaté, ele é professor e ele é presidente da Associação Médico Espírita do Vale do Paraíba. Hoje, o Dr. Alexandre vai trazer para a gente um assunto muito controverso e ele vai desvendar, né, a cientificidade desse assunto, que é saúde e espiritualidade. Boa noite, doutor Alexandre. Boa noite, Márcia. Agradeço a você aí o convite. Uma boa noite ao público. Espero que seja de contento de todos o que nós vamos falar hoje à noite. Eu acho que vocês vão entender um pouquinho como a espiritualidade pode interferir na saúde. E eu acho que vai ser uma discussão benéfica para todos nós. Doutor Alexandre, primeiro, vamos trazer assim os conceitos, como eles devem ser colocados. O que o senhor chama de espiritualidade? Não é o que eu chamo, é uma nomenclatura adotada basicamente em todos que estudam um pouco sobre religião, saúde, religiosidade, espiritualidade. Ele é um termo, vamos dizer assim, genérico. Ela não se associa a nenhuma religião. A religião é um meio pelo qual você tenta atingir a sua espiritualidade. Então você pode usar um canal, que é um canal religioso, então catolicismo, protestante, espiritismo, seja lá o que for, para você atingir um nível de conexão com aquilo que você considera sagrado. Aí sim você atinge a sua espiritualidade. Então a espiritualidade é a forma como você se conecta àquilo que você acha importante, com aquilo que você acha sagrado na sua vida. Então você pode ter, por exemplo, pessoas que não acreditam, por exemplo, na divindade ou em Deus, mas ela tem a espiritualidade porque ela acredita na natureza, e a natureza para ela representa a força maior que a auxilia. Então isso seria a espiritualidade. E como isso vai influenciar sobre a saúde dessa pessoa? Quais são as interfaces da saúde com a espiritualidade? Hoje são inúmeras, né? Antigamente ficava-se muito assim no misticismo, né? Na crendice, mas a área científica, principalmente a área da saúde, foi observando que as pessoas associadas a uma religião ou um comportamento mais espiritualizado tinham melhor qualidade de vida e, consequentemente, melhor saúde e, consequentemente, menos doenças e, assim, mais longevidade. Então, a ciência começou a olhar com outros olhos para isso. Quer dizer, então, não é só uma questão mística ou uma questão da fé das pessoas, o que está acontecendo para que essas pessoas que são mais espiritualizadas ou seguem um padrão religioso de uma forma adequada, elas adoecem menos e elas têm uma vida melhor. Então começou a se fazer um movimento nos últimos 50, 60 anos, inicialmente mais nos Estados Unidos do que no Brasil, por incrível que pareça. Os Estados Unidos ele cresceu muito nessa área de pesquisa, na área de religiosidade. Lá eles aplicam mais o termo religiosidade e nós aqui aplicamos mais o termo espiritualidade. Lá porque eles têm mais associação com igrejas anglicanas, presbiterianas, então eles usaram mais o termo religiosidade.
Então eles foram acompanhando pessoas e vendo problemas cardíacos, longevidade, dosagem de hormônios, dosagem de substâncias inflamatórias do sangue, avaliação da parte imunológica da pessoa, e foram vendo que havia uma correlação. Sim. Então isso foi mostrando que a espiritualidade ou a religiosidade melhora condições orgânicas mesmo da pessoa. Melhora a produção de hormônio, melhora a parte imunológica, tudo isso dosado no sangue. Porque o médico ele precisa de um paradigma, ele precisa de uma coisa ali que uma coisa palpável. A medicina ela não aceita a coisa filosófica, ela aceita a coisa quando ela é palpável, quando você consegue olhar e ver, não, isso aqui funciona realmente. Então esses trabalhos da área científica foram mostrando que existe uma correlação e que ela é palpável. Por isso que começou a haver assim, uma interface entre espiritualidade, religiosidade e o estudo da saúde. Muito bom. O senhor pode falar os Pode benefícios? falar você, né? Você vai falar assim, Ok. Você tá bom já. Então tá bom. Certo, o cabelo tá branco, a barba tá branca, Mas você. pode falar você. Quais são os benefícios, então, da fé e da prece? Vamos ter da fé, primeiro da prece. Olha, a prece, isso foi feito, são feitos alguns trabalhos associando prece e a meditação. Que, na verdade, a prece é uma forma de você também estar meditando, transcendendo, se conectando com algo que você considera superior e tudo mais. Então, assim, será que nesse momento que você está em prece ou está meditando, o seu cérebro ele está relaxando como o seu corpo? Então, resolveu-se fazer um exame que chama-se ressonância funcional. Explica. O exame da ressonância é um exame de imagem, parecido com a tomografia, mas não tem radiação, onde você avalia toda a parte da estrutural do seu cérebro. Então, como é que está o seu cérebro? Se ele está bem formado, se ele está direitinho ali. Quando você põe o funcional, você está avaliando como as áreas cerebrais funcionam quando estimuladas. Sim. Por exemplo, eu posso fazer um exame de ressonância funcional com uma pessoa escrevendo um texto. Então, conforme ela está escrevendo um texto, pelo exame eu vejo qual a área do cérebro que está sendo ativada. Sim. Ou ela lendo um texto, ou ela ouvindo alguém ler um texto para ela, e aí você vê qual a área que está sendo ativada. Então fizeram isso quando a pessoa está em prece ou meditando, para ver se o cérebro assim diminui a sua atividade, qual a área que diminui mais, tal. E a surpresa foi que o cérebro como um todo se ativa, ele fica mais ativado, principalmente uma glândulazinha chamada pineal, ela fica mais ativada ainda. Então, quer dizer, se o momento onde você se resguarda por uma conexão com aquilo que você acha superior a você, no momento de prece, o seu cérebro relaxa? Não, o seu cérebro ele se ativa mais ainda. Quer dizer, você de alguma forma está ativando uma energia diferente, desconhecida, mas que faz com que o seu organismo se ative de uma forma mais harmoniosa. E quando você vai fazer uma avaliação do resto, assim, da parte orgânica, frequência cardíaca, frequência respiratória, atividade muscular, você vê que tudo entra em sintonia e relaxamento. Como se você ativasse o seu cérebro, mas harmonizasse as suas funções do seu corpo. E isso faz com que o seu organismo passe a viver melhor. As trocas de substâncias que o organismo faz, elas ficam mais harmônicas. Então a prece começou a mostrar que o seu organismo responde de forma favorável. Mas aquela prece do coração, aquela prece da boca para fora, não funciona para nada. Né? Explica um pouquinho melhor o que seria a prece do coração. A prece do coração é aquela que ela vem sentida. Né? Você está buscando dentro de você, do seu ser, né? Que uns chamam de alma, outros chamam de espírito, né? Mas que é uma conotação popular, quer dizer, todo mundo acredita, pelo menos no último censo, basicamente 97% da população acredita, né, em alguma religião.
E todas as religiões falam em alma ou em espírito. Então é sinal de que, apesar das pessoas terem receio de falar alma ou espírito, todos acreditam que são alma ou espírito dentro de uma matéria, Sim. dentro de um processo de aprendizado. Isso não entra em conotações religiosas de ressurreição, reencarnação, mas todo mundo acredita ser uma alma ou espírito dentro de um vaso físico, vamos dizer assim. Então, essa situação que o pessoal fica meio alarmado, nós temos que acabar com isso, porque 97% da população é religiosa. E se é religiosa, acredita em alma ou espírito. Então, se você faz uma prece buscando essa sua alma e seu espírito, numa conexão com um ser que você considera muito superior a você, que pode ser o Criador ou outra coisa, você está jogando uma energia positiva para o seu organismo. Diferente daquele que faz uma coisa assim, automática, recitada, sem nenhum tipo de sentimento ou de vontade. Essa prece não ativa nada. Sim. Essa que você usa, a sua alma, o seu espírito, o seu coração, essa ativa todo esse mecanismo fisiológico do seu cérebro e do seu corpo. Isso quando nós consideramos a prece no indivíduo. Mas existem estudos mostrando que a prece influencia fora do indivíduo. Que é chamada prece intercessória. Como é isso? A prece intercessória é quando um grupo de pessoas ou uma pessoa faz uma prece pela outra, pedindo um auxílio, uma graça ou qualquer coisa nesse sentido. Será que isso influencia ou será que isso não influencia? Será que isso é crendice ou será que isso é um fato? Existem artigos científicos Muitos. e pesquisas sobre isso? Então, muitos. Por exemplo, vou citar um só, porque não dá para falar sobre todos aqui. Eles pegaram e fizeram um estudo com pacientes em UTI. Então, pacientes estavam na UTI, situação de gravidade de saúde e tal. E pediram para um grupo de pessoas que tinha um grupo unido para fazer preces, né, dentro de uma igreja, isso foi nos Estados Unidos, que essas pessoas fizessem preces para um número de pessoas internadas. Então eles pegaram uma parte dos internados na UTI e dividiram os grupos. Um grupo recebeu prece e o outro grupo não recebeu prece. Fizeram um grupo controle aqui. Fizeram um grupo controle, exatamente. O grupo que recebeu a prece, nem os médicos da UTI sabiam quais eram. E os doentes também não sabiam que estavam recebendo prece. Ou seja, então nós temos aí um estudo duplo cego randomizado, quer dizer, que é o mais fidedigno de todos. As pessoas que receberam a intercessão da prece melhorou a parte da saúde, melhorou a parte imunológica, tiveram menos infecção e tiveram alta mais rápido. Então não houve mudança de conduta médica, porque os médicos não sabiam, né? Não houve a parte psíquica do doente, porque ele também não sabia, seria o efeito placebo que o pessoal fala, e eles melhoraram. Então começou-se a entender que provavelmente a prece ela tem alguma influência sobre a saúde, que é os estudos hoje do pessoal mais da área da física, tentando entender se o pensamento interfere sobre a matéria. E isso está sendo também comprovado com o estudo da parte do estudo dos íons, dos átomos, e de acordo com o observador do dia, a movimentação do átomo muda. Então talvez realmente o nosso pensamento interfira com o meio externo. Se ele interfere com o meio externo, provavelmente ele interfere com o meio interno também. Quando você fala do meio interno, Alexandre, existe a coisa que a gente chama de, pelo menos Jung chamava de pensamento luminoso, né? Ou pensamento, ou sentimento da fé. Você falou do coração, vamos colocar assim, um sentimento... A consciência latente. Isso, da fé. Fala um pouquinho da fé. Da fé e... Porque eu, sinceramente, eu acho que a fé é um dos vamos colocar, fenômenos, né, mais maravilhosos que o ser humano pode ter, né? Isso pode depois se
se desdobrar em esperança, se desdobrar em expectativa positiva, e isso também estimula muito, né, o sistema imunológico e ajuda que as pessoas tenham um vigor maior. Fala um pouco da fé pra gente. Então, assim, como a minha função basicamente é não estar trabalhando muito dentro de uma situação mística ou religiosa, mas sim dentro de uma área científica e a espiritualidade, eu vou falar da fé do ponto de vista científico também. Foi feito também avaliações de pessoas que têm uma fé chamada raciocinada, que é aquela fé onde você vai buscar o entendimento dela, dos porquês, né? Então é a razão, né? Aquele buscar e achareis, né? Então são pessoas assim, que acreditam, mas vão tentar entender no que eles